Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós damos início à apresentação desse trabalho que recebeu o nome de Prantos de Redenção. E quais são os objetivos deste trabalho? Tentar esclarecer alguns pontos, né? Tentar esclarecer esse período que estamos vivendo no planeta, né? Naquilo que já damos conta, né? De entender, aquilo que nos foi permitido conhecer, não é? E também mostrar que tudo isso, na verdade, compõe uma semente de esperança para todos nós que somos filhos da terra. Todos nós que aqui habitamos, não é? E nós devemos sempre lembrar que nós iremos citar números de capítulos e versículos, não é? Quando das passagens bíblicas, que é para dar autenticidade àquilo que nós pesquisamos, não é? E sabemos que tudo que diz respeito ao chamado fim do mundo, ele costuma ser manchado, maculado ou até contaminado por ideias humanas que são preconcebidas, né? Tanto na área da fantasia, na área do sobrenatural, na área da mistificação e até da superstição. E nós estamos vivendo atualmente momentos de grandes mudanças em todo o planeta. E isso todos nós espíritas estamos sabendo. Há muita semeadura irresponsável por parte da humanidade, levando desesperança. Mas essas mudanças que estão ocorrendo no planeta, e muitas ainda virão acontecimentos para que essas mudanças se façam, elas são necessárias para que tenhamos a alegria da colheita. A colheita do resultado desta reforma do nosso mundo atual. O que existe na realidade, na Terra, pelo menos pela maior parte dos homens, é muito desconhecimento quanto aos fatos que agora estão ocorrendo. E não me refiro apenas à presença do vírus, do Covid-19, mas há muitas outras que estão surgindo e irão surgir em breve. Por essa razão, é que intuitivamente nos foi pedido realizar este pequeno trabalho, onde a gente tenta dar algumas definições, não é? Extraindo de várias passagens bíblicas os avisos que nos chegaram através dos séculos e tentar dar sentido a muitas dessas passagens bíblicas, mas sempre dentro daquilo que já conseguimos entender, decifrar e, mais uma vez, do que nos é permitido, por enquanto, tomar conhecimento. Porque hoje em dia, muita gente pergunta: o que está acontecendo com o nosso mundo? Não estamos piorando cada vez mais como humanidade? Porque é essa a impressão que dá, não é? Ah, antigamente era tão melhor. Porque a Terra realmente está passando por um período único. Porque ela está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que significa essa passagem? É outra pergunta que sempre fazem, não é? O mundo de provas e expiações não irá mais existir? Outra pergunta. Vocês querem ver? Outros perguntam assim: o mundo de regeneração será permitido somente para pessoas com um certo grau de evolução muito elevado? É a dúvida de muitos. Será que vou ficar para trás nessa transição planetária? Né? Outra, o que eu devo fazer para caminhar junto com a parcela da humanidade que herdará a Terra?
São muitas perguntas que fazem, não é? A gente vê a dúvida de tanta gente em relação a isso tudo. Essas são apenas alguns exemplos de perguntas, né? E hoje realmente dá a impressão de que os maus prosperam cada vez mais, que o mundo está de cabeça para baixo, que existe um caos moral imenso espalhado pelo planeta. Nós temos a sensação nítida de que a irresponsabilidade e a leviandade estão crescendo a cada dia. Nós vemos que a imoralidade aumenta o seu domínio, mas de uma forma agressiva. Basta ver aquilo que recebemos pelo WhatsApp, pelas novelas, pela televisão, não é? Pelos meios de comunicação, né? Nós vemos que o Instituto da Família vem desmoronando a passos largos, tanto por parte dos pais quanto por parte dos filhos. E mais que antes, nós vemos que a educação oficial, né, que é dada nos países da Terra, continua, vamos dizer assim, abatida. Nós vemos que o materialismo, com seus bezerros de ouro, vem vencendo cada vez mais. É essa a impressão que dá. Mas nós temos uma sensação inata, lá no íntimo de cada um de nós, de que uma crise sem precedentes na história humana prenuncia um caos que jamais foi visto no mundo, com todas as suas dores, todos os seus ais e todos os seus prantos. Até mesmo a sensação do tempo, né? Do correr das horas e dos dias, parece que eles diminuíram quase que pela metade, né? Nós entramos num determinado mês, quando a gente se esbarra já acabou o mês. A impressão que dá é que os dias estão menores. Não é assim que acontece? A nossa captação, a nossa sensação de tempo, parece que o dia é menor. E lembrar também, gente, que essa fase atual de passagem de grau, né, de evolução que a Terra está passando, não é um privilégio da Terra. Quer dizer, que não só a Terra irá passar por uma ascensão evolutiva, ou, se quisermos, subir um degrau. Toda a nossa galáxia, a Via Láctea, também está neste mesmo período de ascensão. Outros incontáveis planetas, né, de outros sistemas solares de nossa galáxia galgam agora para um degrau superior ao que vinham possuindo. É um fenômeno que ocorre a todos. Isso significa que há uma evolução coletiva e sincronizada de todos os mundos. E nós sabemos que a psicosfera de cada planeta é o somatório da psicosfera de cada ser que ali habita, esteja ele encarnado ou desencarnado. Portanto, há que haver também uma mudança individual, porque as partes somadas é que definem o todo. Então, para que se faça esta transição, é necessária a mudança do eu interior de cada indivíduo que pretenda pleitear o concurso de continuar como reencarnante no planeta Terra em regeneração. E para ser colocado nesta fileira dos escolhidos, ou seja, na fileira daqueles que estão se colocando na posição de escolhidos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lembram disso? Portanto, a transição planetária ela será mais doce e suave para aqueles que se determinarem a entrar no fluxo bendito das mudanças. Ou, se preferirem, aqueles que optarem pela porta estreita. Lembram porque larga é a porta da perdição? Pois bem, então aqueles que optarem por atravessar a porta estreita, esses serão os verdadeiros homens de boa vontade. Entretanto, a transição planetária será amarga e muito dolorosa
para os que resistirem a essas mesmas benditas mudanças. Aqueles que preferem permanecer no erro. A transição planetária também será mais dura para os que se apegam em demasia às coisas materiais. Os materialistas, né? Por quê? Porque na nova Terra tudo será gradativamente mais sutil. Isto é, menos denso, menos material, mais espiritualizado. É por essa razão que nem todos os homens herdarão a nova Terra. Ou seja, nem todos terão a permissão de reencarnar e evoluir num planeta em regeneração. Os que não têm permissão não evitarão assim o seu exílio para planetas mais atrasados que a Terra, a fim de recapitularem aquilo que por vontade própria recusaram a aprender aqui. Porque, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, só os mansos e puros de coração herdarão a terra. Lembram das bem-aventuranças? A transição planetária ocorrerá para todos, independente de crenças, religiões, seitas ou qualquer outro tipo de poder, ou seja, a transição planetária irá ocorrer quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não. Lógico, então, que ela ocorrerá também para os que se dizem ateus. Aqueles que dizem que não acreditam em Deus, não é? É um decreto que vem do mais alto. E contra isso, nenhum humano, esteja ele encarnado ou desencarnado, poderá fazer algo em contrário. Os que não tiverem condições de herdar a Terra em regeneração serão banidos do planeta. Fato esse que nós chamamos de degredo planetário ou exílio planetário. É aquele mesmo tipo de degredo que uma vez ocorreu no sistema de Capella. É quando um de seus planetas entrou no seu processo de regeneração, tempos atrás, né? E presentearam a Terra, que era então um mundo primitivo, com os seus exilados. E esses exilados muito contribuíram para a evolução intelectual do planeta Terra e, com isso, expiaram seus débitos e elevaram-se moralmente. Os espíritas estudiosos conhecem a história de Capella e de seus exilados. A mesma coisa está ocorrendo hoje na Terra. Nesse momento, que hoje nos parece bastante conturbado e caótico, nós precisamos entender que é natural o temor e o desespero das criaturas. É fácil entender que a situação tende a piorar gradualmente, pois o escândalo dos maus está fazendo muito barulho a fim de tentar intimidar o bem. É uma tentativa inútil, até inconsciente dos encarnados e bastante consciente nos desencarnados. Essa tentativa inútil de não serem exilados da Terra e de continuarem a dominar o orbe, né? Mas o bem tem o aval de Deus. E por mais livre arbítrio que se tenha dado aos irmãos estacionados no mal, a lei divina do progresso é irrevogável, porque Deus não revoga as suas leis. Portanto, depende de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que esse processo se dê de forma mais lenta e dolorosa ou mais rápida e menos dolorosa. Portanto, meus irmãos, busquemos com urgência a nossa melhora íntima, para que nosso exemplo atinja os irmãos amados, a fim de que a fraternidade reine finalmente no planeta. E não é isso que está sendo estimulado com a presença desse vírus nos dias atuais? O verdadeiro serviço de redenção de nós mesmos
é o auxílio aos irmãos que estão em maiores necessidades que as nossas. É hora de esclarecermos aos que ainda não sabem. É hora de colocarmos a candeia sobre o velador, não mais debaixo do alqueire. Lembram disso? É hora de enxugarmos lágrimas alheias. É hora de semearmos esperança em outros corações, não a desesperança. É hora de darmos o nosso testemunho, seja ele qual for. Mas alguns podem dizer assim: mas essa mudança está demorando tanto. Ora, para coisas de tamanha gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos no decorrer da eternidade? Nada. Essas grandes mudanças, elas não chegam bruscamente como um relâmpago no céu. Elas são preparadas durante muito tempo por acontecimentos parciais, que são seus precursores. Assim como aqueles ruídos surdos, que precedem a erupção de um vulcão, avisando, olha, aí vem coisa mais pesada, que é a erupção do vulcão, aí vem aqueles barulhos surdos antes, não é? Então essas coisas que estão acontecendo atualmente são as nuvens negras acumuladas no céu, que estão anunciando que aí vem chuva, e chuva forte. Então nós podemos dizer hoje que os tempos são chegados e que estamos vivendo exatamente este período em que essas mudanças já estão ocorrendo. Eu, particularmente, acredito firmemente que essa nossa atual encarnação é a mais importante de todas que tivemos, desde que fomos criados por Deus. Portanto, como disse Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Compreendem? Além do mais, considerando que sempre foi grande a fila de seres que querem ter a oportunidade de reencarnar na Terra, e cientes de que poucos conseguem esse retorno, comparado com o número que está querendo encarnar, não é? Nós temos que agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de sermos os atuais moradores físicos desse nosso amado planeta. Justamente nesse período específico de mudança e de estarmos na maior pátria espírita do mundo, que é o Brasil. Vamos refletir, gente. Porque no meio de aproximadamente 25 bilhões de espíritos que habitam as diversas dimensões do nosso planeta Terra, nós fazemos parte da parcela dos que vivem em sua superfície justamente na época da transição para mundo de regeneração. Hein? Por quê, não é? Então, devemos aprender que chegou a hora de darmos o nosso testemunho. Chegou a hora de todos nós, nos justificarmos diante do universo. Porque tudo o que não for real passará. Sabem por quê? Porque alguém disse: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Lembram disso? Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, que é a espiritual, esses resistirão, porque são permanentes. São um tesouro que ninguém nos toma, a traça não rói e nem o ladrão rouba. Compreendem? Nos espantamos, certamente, perante essas atrocidades que chegam ao nosso conhecimento, diante das crueldades que são tão desnecessárias, diante das irresponsabilidades decorrentes de uma imaturidade espiritual ou decorrentes da maldade temporária que domina. Isso tudo ilude uma grande parcela da humanidade terrestre. Entretanto, gente, não nos cabe o desalento, pois há muito o que fazer, principalmente agora, neste período de transição.
em que todos nós somos convidados e convocados pelo Cristo a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, como a nossa cota de colaboração para as mudanças essas que não serão mais adiadas. O médico dos pobres Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Franco, no ano de 2004, ele nos disse: não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Olha, ele frisa isso, já não há mais tempo. Os espíritos Joana de Ângeles e Maria Modesto Cravo nos informam que espíritos especiais, fraternos e nobres, estão retornando à Terra a pedido do Cristo, com o objetivo de arejar o panorama de todas as expressões segmentares do nosso planeta, com o objetivo de renová-lo, renovar a Terra. E essa renovação se dá dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. Então, o que cabe a nós? Uma das coisas é valorizarmos e agradecermos ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos vivendo nossa mais importante encarnação de todas as existências que tivemos. Pois, como disse Emmanuel, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Essas foram palavras de Emmanuel. O que cabe a nós? Outra coisa é iniciarmos urgentemente o processo de autoconhecimento. O conhecer a nós mesmos, pois esta é a base de toda mudança comportamental. E uma das alternativas para melhor nos conhecermos é a interiorização. A interiorização é o ato de enfrentarmos o nosso mundo interior e inferior e admitirmos para nós mesmos a real natureza de nossos sentimentos. É mergulharmos com coragem dentro de nós mesmos até as imundícies que se escondem no fundo de nosso oceano interno e íntimo. Porque a partir do momento em que admitimos nossos sentimentos inferiores, abre-se uma porta para aprendermos a ter o autocontrole. E aí sim, nós teremos condições de iniciarmos o tão urgente processo de mudança. Uma terceira coisa é transformarmos em vivência prática nosso discurso sobre convivência e fraternidade, onde estivermos, seja no lar ou no trabalho, nas ruas, nas cidades, no mercado, na feira, nas lojas, na banca de jornal, enfim, em todo lugar. E nós, que temos a dádiva de termos conhecido o Espírito Consolador, podemos escolher o caminho da fraternidade e, com isso, merecermos ser habitantes da Terra em sua nova e breve etapa, um mundo de regeneração. Mesmo que pela nossa idade espiritual atual não consigamos plenamente esse intento nesta existência somente, não é? Mas se tivermos o aval de permanecermos na Terra, reencarnaremos na Terra, num planeta em regeneração. Porque, afinal de contas,
O Cristo não nos pede a perfeição. O que ele nos pede é o bom ânimo. Mas para quem crê na reencarnação, sempre há esperança, pois Deus nos dá sempre a sua misericórdia. O mundo de expiações e provas está acabando, e o mundo de regeneração ainda não está plenamente implantado. Por isso nós vivemos hoje em um período tão conturbado e com uma aparência de caos muito profunda, né? E ainda há outro agravante, devido ao quê? A enorme quantidade de espíritos que há muito tempo não reencarnavam e que estão encarnados agora. E muitos desses espíritos vieram da camada mais baixa do umbral inferior, porque essa encarnação foi dada a eles como última chance de se reajustarem, como última chance de reajustarem a sua conduta diante das leis de Deus. Porque, afinal de contas, todos eles são filhos de Deus, assim como nós. A Terra, portanto, ela está passando por essa limpeza profunda, uma verdadeira higienização. E nós sabemos que tudo, antes de se manifestar no plano físico, começa no mundo astral. Há milhões e milhões de espíritos que estão agora recebendo a sua última chance de permanecer na Terra, porque eles vinham sendo resgatados das profundezas para reencarnar. Já estão encarnados. Allan Kardec nos diz: os acontecimentos se precipitam com rapidez. Já não dizemos mais os tempos estão próximos. Falamos agora os tempos chegaram. Ou, se preferirem, os tempos são chegados. E a gente não deve entender nessas palavras a perspectiva de um novo dilúvio, nem de um cataclismo global, nem de uma perturbação geral, exterminadora, que iria dizimar a vida de todo o planeta. Não, não é isso. Convulsões parciais do globo aconteceram em todas as épocas da humanidade e ainda se produzem, porque fazem parte de sua constituição e não são os sinais citados pelo Mestre Jesus quando proferiu o sermão profético. Hoje, pelo avanço da comunicação, nós temos o quê? Mais rápido acesso em tomar conhecimento desses cataclismos, que mesmo que eles ocorram do outro lado do mundo, quase que instantaneamente. Nós temos essa facilidade hoje. Entretanto, tudo que está escrito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento, como mais adiante nós vamos entender. Mas tomemos esses sinais anunciados como figuras, metáforas. E dessas figuras e dessas metáforas, nós precisamos apreender o espírito. E não vamos entender como uma interpretação ao pé da letra, porque aí está o grande erro. Porque todas as escrituras encerram grandes verdades, mas quase sempre sob o véu da alegoria. Muitos comentadores das Escrituras se prendem à letra e não ao espírito da letra. Por isso é que eles se enganam. O que lhes falta é a chave para compreender o sentido verdadeiro. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível. Essas leis foi o Espiritismo que veio nos revelar. E de agora em diante, com a ajuda desses novos conhecimentos, do que os Espíritos vão nos trazendo de informações, o que era obscuro irá aos poucos se tornar claro e inteligível. Os véus vêm sendo aos poucos retirados.
E tudo segue uma ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas nem anuladas, mesmo nesta fase de transição. Portanto, gente, não se verão pela terra nem milagres, nem prodígios, nem nada sobrenatural no sentido comum que se dá a essas palavras. Não olhem para os céus à procura de sinais precursores físicos, porque não verão nada. E os sinais que porventura venham a ocorrer obedecem a leis naturais, apenas isso. É comum recebermos imagens de uma nuvem que parece uma criança, a outra nuvem parece o Cristo em cima do céu. Imagina, seria uma fantasia. E aqueles que lhes disserem que sim, estarão iludindo a todos. Mas olhe, isso sim, olhem em torno de vocês mesmos. Entre os homens, é aí que encontrarão os sinais descritos. Porque vocês não sentem no íntimo uma espécie de vento estranho que sopra sobre a terra? Um vento estranho que vem agitando os espíritos nos dois lados da vida? A gente sente. É como que o mundo tivesse todo ele em estado de espera, de apreensão, né? É como se estivéssemos presos a um vago pressentimento de que uma grande tempestade se aproxima. Porém, não acreditem no fim do mundo material. A Terra progrediu, e a partir de sua transformação deve progredir ainda mais. Mas de forma alguma ela será destruída. Isso não seria lógico, pois a Terra ainda não cumpriu todo o seu papel de mundo escola, ela ainda não formou ninguém. O que acontece é que a humanidade agora chegou a um de seus períodos de transformação. E a Terra como um todo vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Portanto, gente, não é o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do atual mundo moral. É o velho mundo, aquele dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, da intolerância, do fanatismo, da vaidade. É esse mundo podre que desaprendeu a dar os valores à família, que desaprendeu o que é caridade, que desaprendeu o que é piedade e misericórdia. É esse mundo que está desmoronando. E cada dia que passa, leva consigo alguns destroços deste mundo que está desmoronando. Tudo acabará com a geração que se vai, e a nova geração levantará um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Assim disse Emmanuel. Porque ele se referia, não é, ao mestre quando ele disse: em verdade vos digo que essa geração não passará até que aconteçam todas estas coisas, lá no sermão profético. Mas a qual geração ele se referia, não é? A geração dele, que estava lá com ele, não, já desencarnaram há muito tempo. Ele se referia à geração adâmica, aquela que veio da Adão, do barro, não é? Que era quando chegaram os exilados de Capela. É a chamada quinta raça. Então, tudo vai acontecer antes que a quinta raça dê o passo para a sexta raça. Portanto, de mundo de expiação e provas, a Terra será chamada a se tornar um dia um mundo feliz. E habitar na Terra será uma recompensa em vez de uma punição, porque até agora ela tem sido quase que uma punição, não é? E na regeneração, o reino do bem deve suceder o reino do mal. E segundo Kardec, para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só desejam o bem. Ora, vamos finalizar aqui essa parte 1, mas lembrar, sim,
As pessoas acham que vai ser do dia para a noite? Não. Até então, o mal vem predominando. Mas ele está num momento de desespero igual um sirino dentro de uma lata. Desesperados. Porque não querem cair para o lado de cá do muro, para o lado do bem, para o lado dos passos do Cristo. Eles não querem entrar pela porta estreita. Eles querem continuar o seu mando, vivendo aquilo que já vinham vivendo há milênios. Então eles estão fazendo um alarido, um ataque, uma coisa absurda. E aqueles que resolvem seguir os passos do Cristo estão sofrendo essas perseguições nos dois lados da vida. Mas aos poucos, com a retirada desses espíritos mais atrasadinhos, sendo levados para mundos inferiores, e com a chegada, porque já estão encarnados a maioria deles, desses espíritos de outros orbes muito mais iluminados, e que vêm para a Terra respondendo ao chamado de Jesus para nos auxiliar nessa alavanca planetária, vamos dizer assim. É claro que lentamente, com o decorrer de alguns anos, o mal vai começando a perder a força e o bem aumentando a sua força, até que o bem comece a prevalecer. E aí entraremos no período de regeneração. E é claro, e é preciso a gente entender o seguinte: um aluno que está no primeira semana do primeiro ano de uma determinada faculdade, ele é um aluno daquela matéria, digamos, engenharia. Mas tem um aluno que está na última semana do último ano, também no curso de engenharia. Todos dois estão no curso de engenharia. Mas o conhecimento do primeiro, que está lá no primeiro ano, primeira semana, é bem menor do que o que está na última semana do último ano. Assim será o período de regeneração. Nós entraremos no período de regeneração e com o passar de um milênio, aí nós chegaremos ao final dele também. Tá bom, gente? Então, até o nosso próximo encontro, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.